Olá, queridos, boa noite, paz do Senhor Jesus, salve, salve, sejam todos bem-vindos, vão se achegando para a gente estudar a Palavra de Deus, estudar a Bíblia, o livro santo de Deus, mais um estudo bíblico de quarta-feira, e hoje o tema é joia, é um tema aberto, tanto você como alguém que já conhece a Jesus, alguém que já é batizado, ou alguém que está afastado de uma igreja, ou alguém que não tem nenhum vínculo com a igreja, ou alguém que não gosta de igreja. Este é um assunto para você, porque a minha ideia com esse estudo hoje é a gente fazer um ping-pong, né? Eu separei uma série de perguntas que geralmente as pessoas fazem sobre igreja. Então, e eu quero me basear o meu estudo assim, nas perguntas que geralmente as pessoas fazem. Então, espero em Deus que este estudo te abençoe muito, te ajude muito a esclarecer, a tirar algumas ideias erradas, né, sobre igreja, que muita gente tem, tá bom? Então, meu desejo é que você hoje seja muito, mas muito abençoado, que o Espírito Santo te traga luz à tua mente e que você possa aproveitar o máximo desse estudo. Você pode tirar dúvidas, você pode perguntar. Hoje eu estou disponível para você perguntar o que você quiser, claro, dentro do assunto que a gente vai tratar aqui. Tá bom? Mas sejam todos bem-vindos. Que bom que a gente está aqui mais uma vez. Quarta-feira, já estamos avançando aí, né, dia 9 de setembro. Nós viramos um mês ontem, gente. Hoje nós estamos dia 9. Então, que coisa boa. Então, vamos avançando. Vamos orar a Deus, pedir que Deus nos ajude, nos traga inspiração, porque nós dependemos da iluminação do Espírito Santo para nos ajudar, para nos abençoar. Então, vamos orar a Deus? Vamos orar? Pai querido, eu te peço, por favor, que o Senhor nos abençoe neste momento de culto, de estudo da Tua Palavra, e que a graça seja derramada nesse momento aqui, e eu peço a bênção do Senhor para todas as pessoas que estão assistindo ou assistirão nos quatro cantos dessa terra essa palavra, que ela alcance muitos corações e que produza resultados, que essa semente caia no coração e produza 100 por 1. Eu creio nisso, que a Tua Palavra tem ido além, e vai além daquilo que a gente pode imaginar. Peço que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, que bom. Então vamos lá. Eu quero compartilhar com você um texto bíblico que está no livro de Atos, capítulo 2. Eu quero te convidar para você abrir, você que tem Bíblia aí na sua casa. Você abre em Atos, capítulo 2, é o texto que nós vamos ter como base, né? Nessa noite. O estudo é interessante. O estudo de hoje é o seguinte: eu preciso realmente de igreja? Eu preciso realmente de uma igreja? Né? Eu vou ter que provar para vocês aqui que todo homem precisa de uma igreja. Vou ter que provar, e a minha intenção é essa: quero provar para vocês que toda pessoa precisa de uma igreja. Então, e para você que está acompanhando, que chegou agora aí, a minha ideia eu colhi algumas perguntas que geralmente as pessoas fazem, e com base nessas perguntas eu quero trazer algumas respostas. Você vai, né, espero que o estudo alcance os resultados, né, daquilo que o Espírito colocou no meu coração para esse momento de palavra, né, de estudo da Palavra de Deus. Então aproveita aí, mas você tem alguns colegas aí, alguns amigos, vizinhos que não são cristãos, que têm uma certa simpatia com a igreja, ou você chama aí, aproveita, vai correr e chama aí para que a gente aproveite esse momento. Quem sabe hoje você não tem uma grande surpresa e depois desse estudo aí, alguns dos seus amigos, vizinhos, familiares vai dizer: opa, eu tinha uma ideia errada de igreja, eu quero me tornar, né? Quero me tornar um membro da igreja. Atos capítulo 2, diz o texto bíblico, eu vou tentar resumir aqui e depois eu vou ler apenas um versículo. Atos capítulo 2, Atos capítulo 1 e 2 mostra que assim, no momento em que o Senhor Jesus foi levado aos céus, depois de ele morrer, ficou 40 dias ainda, né, conversando, e vinha e visitava os seus discípulos. Depois disso,
Atos capítulo 1 diz que os discípulos estavam reunidos no templo, no cenáculo, no lugar. E, de repente, o Senhor Jesus apareceu no meio deles, derramou sobre eles, encheu o coração daqueles que estavam ali reunidos do Espírito Santo. E daí em diante, eles começaram, o evangelho começou a crescer. Pedro, o apóstolo Pedro, pregou o evangelho no meio da praça da cidade de Jerusalém, não pregou, e naquele dia, na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas, e aqui quero fazer um adendo, 3.000 homens, porque é muito comum, é costume dos judeus não contar mulheres e crianças, e a gente sabe que a mulherada sempre, né, as mulheres são sempre a maioria, né, e onde tem mulher tem menino também. E aí, diz o texto bíblico, Atos capítulo 2, que aqueles que creram que naquele dia que Pedro pregou e receberam aquela pregação de Pedro como uma palavra de Deus, como uma voz de Deus, essas pessoas começaram a entregar as suas vidas e foram batizadas. E ali a igreja, que até então tinha ali 120 pessoas, ela se espalhou e foi 3.000 pessoas, depois Pedro pregou novamente, foi mais 5.000 pessoas, e o evangelho começou a pregar, e as pessoas iam crendo em Deus, crendo em Jesus, iam abraçando a fé, iam vendo os milagres, iam sendo abençoadas, e aí iam agregando. E diz o texto que as pessoas iam agregando a igreja, iam se filiando, se aproximando da igreja. E diz o texto, Atos capítulo 2, diz que todos os que creram, queria pegar somente esse versículo, já dei aqui uma introdução geral dos capítulos de Atos, e diz assim, todos os que creram, todas as pessoas que creram na pregação, no evangelho de Cristo, agora permaneciam juntas e tinham tudo em comum, tá? Quero pegar essa ideia aqui pra gente bater o nosso papo hoje, nosso papo de Bíblia. Nosso papo é papo de Bíblia, ok? Pastor, eu preciso realmente de uma igreja? Essa é a pergunta. Eu preciso realmente de uma igreja? Eu falei aqui, para quem não estava acompanhando o início, eu vou basear meu estudo de hoje nas perguntas que muitas pessoas fazem, que às vezes a gente não tem alguma resposta, mas eu quero responder. Meu desafio é hoje responder algumas perguntas que pessoas fazem. Quero dizer para você, pode fazer sua pergunta também aí, que a gente vai coletando aí, a gente vai respondendo, ok? Deixa eu dar o segmento do assunto para você entender, e aí você vai entender o que é que eu estou propondo e vai basear suas perguntas, suas dúvidas, ok? Então veja lá, tem pessoas que perguntam assim, será mesmo necessário eu frequentar uma igreja? Será que eu não posso servir a Deus na minha casa? Eu preciso ir para o culto? Eu preciso estar no meio lá de uma igreja? Eu preciso ser membro? Eu preciso me batizar numa igreja? As pessoas perguntam isso. E hoje, infelizmente, tem muitas pessoas no nosso círculo de igreja, há uma teologia nova que tem surgido nestes anos, que é a teologia daqueles que creem que não precisam da igreja, eles podem ser crente em casa, pode servir a Deus em casa, pode ter comunhão com Deus em casa. Eu vou dar um estudo sobre isso, e nessa sequência aí, aguarde que eu vou dar um estudo sobre essa teologia. Então, hoje cresceu muito esse movimento de pessoas que acreditam que tem as suas desculpas, não querem compromisso, gente que não quer compromisso com a instituição igreja. Aí elas perguntam, mas será mesmo que eu não posso estar firme com Deus na minha casa, sem ir a um culto, sem me filiar a alguma igreja, sem estar lá na caixa, nas quatro paredes? Primeira coisa que eu queria que a gente entendesse aqui, a gente precisa dividir, e principalmente a minha palavra aqui, eu sei que muitos membros aqui já sabem isso aí, mas a minha preocupação é alcançar outras pessoas, é um estudo evangelístico também, tá? Primeira coisa que a gente precisa definir e dividir é o que é igreja e o que é templo, o que é casa, o que é quatro paredes. Então, eu queria explicar para você as perguntas que muita gente faz. E essa é uma delas. Eu preciso mesmo ser membro de uma igreja? Por que, pastor, que eu preciso ser membro de uma igreja? E eu vou te responder aqui nessa noite com esse estudo. Primeira coisa, o que é igreja? A diferença entre igreja e templo.
Então eu quero, a gente fala, e pastor, tem diferença? Tem, muita diferença, e eu quero explicar para você aqui o que é templo, o que é igreja. Né? Porque a gente, nós que já somos da fé, a gente faz uma confusão tremenda. Imagine aqueles que não conhecem nada, não tem essa linguagem, né, de crente, né, que a gente já se acostumou. Né? Vamos lá, o que é igreja? Igrejas são pessoas. São pessoas que foram alcançadas por Jesus, lavadas por Jesus, pessoas que tiveram suas vidas transformadas, mudadas, pessoas que viviam antes num mundo terrível de pecados, de toda sorte de pecados, vivendo lá conforme o que queria, vivendo na bebedice, vivendo lá na prostituição, vivendo nos vícios, fazendo toda sorte de coisas que Deus não se agrada. A igreja, Jesus Cristo abraçou, chamou, salvou, o Espírito Santo entrou no coração dessas pessoas e agora se tornaram novas pessoas. Eu sei que você que está me ouvindo aí, você conhece muita gente, talvez familiares, talvez um familiar seu, que tinha uma vida bem complicada, uma vida torta, e agora é uma nova pessoa, e você sabe disso, que ela foi transformada. Você olha para o passado dela e olha para hoje e fala assim, quem diria, quem te viu, quem te vê. Igreja aí são pessoas que foram restauradas, que tiveram suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo. Isso é igreja. E eu vou um pouco mais além. Igreja é povo de Deus. É o povo de Deus que está nos 4 cantos dessa terra, desse globo. Vamos lá. O que é igreja? Igreja é a família de Deus. Gente que foi salvo, que estava lá no mundo da perdição, todo arrebentado, e Jesus teve a misericórdia e salvou e trouxe para a família dele. E é família mesmo, é um sentido, porque Deus é o Pai, Jesus é o nosso irmão, e nós nos tratamos uns aos outros como irmãos. Isso é família, é uma família espiritual. O que é a igreja? São os filhos de Deus reunidos, agregados juntos. Eu aqui, com outro, com outro, com outro. Eu acho isso fascinante, sabe por quê? Eu gosto de falar sobre isso, porque a igreja ela é composta de pessoas que não se conheciam antes. Pessoas que não tinham nenhum... Muitas pessoas não tinham nenhum laço de amizade, laço familiar, seja lá o que for, e agora estão juntas no mesmo ambiente, na mesma família, e começam a se tratar como irmãos, e se amam, e começam a se amar, começam a ter carinho uns pelos outros. Isso é fantástico, isso é igreja. É o povo de Deus reunido, são os amados de Deus nos 4 cantos da terra. Isso é igreja, são pessoas. Conseguiu entender? Família de Deus. Igreja, família de Deus. Povo de Deus. Povo separado por Deus. Foi lavado, foi trazido a graça, a bondade de Deus alcançou e mudou a sorte. Eu volto a dizer, eu sei que você conhece muita gente que tinha uma vida bem complicada, bem torta, e se tornou uma nova pessoa. Isso foi o efeito transformador do Evangelho de Cristo, que só ele faz isso aí. Pastor, e o que é templo? Aí, vamos ver agora a diferença. Olha, eu falei a você que não é a mesma coisa. Igreja e templo são diferentes. É porque a gente mistura tudo. A gente faz uma confusão tremenda. Vamos lá. Igrejas são pessoas. E templo? Templo é a casa. Templo é o ambiente. Templo são as 4 paredes, onde as pessoas, onde a igreja se reúne. Onde a igreja se reúne com o propósito de adorar o Senhor. E eu quero dizer para você que não somente a igreja cristã, todas as religiões do mundo têm um templo. Mas nem todas as religiões do mundo são igrejas. Está conseguindo entender aí? O Espiritismo tem um lugar de adoração. Aqueles que trabalham com o ocultismo têm seu lugar de adoração. O budismo tem seu lugar de adoração. O romanismo tem seu lugar de adoração. Todas as religiões do mundo têm os seus espaços, os seus templos, as suas casas. Nas minhas viagens por aí, volta e meia, quando eu viajo, eu gosto de conhecer. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares, alguns templos de algumas religiões. Eu vou conhecer para eu ponderar e aprender também, uma forma também de aprendizado. Então, igreja são pessoas, templo é a casa, templo é o lugar.
a casa, o lugar onde a igreja se reúne e se reúne com propósito. Se reúne para adorar o Senhor, para ensinar o livro de Deus, para prestar culto a Deus. Isso é igreja, isso é templo, tá bom? Então vamos lá. Pastor, como é que surgiu esse negócio de igreja e templo? Esse negócio é antigo, surgiu há muito tempo atrás. Lá, se você ler Êxodo capítulo 25, verso 8, você vai ver Deus, o próprio Deus, falando para o seu povo, falando assim, olha, vocês vão me construir, vocês me farão um santuário para que eu possa habitar neles. Durante muito tempo, aí o povo de Israel fez uma tenda, que era um templo, era uma tenda. Né? E lá ali na tenda estava, e essa tenda o povo ia caminhando pelo deserto e a tenda ia com eles também. A ideia é antiga, foi o próprio Deus que instituiu essa ideia de igreja e templo. A igreja era o povo reunido, ele disse, eu quero um espaço, um lugar. Depois você lembra que Salomão construiu um grande templo. Se esse templo tivesse em pé, ou se não fosse destruído, seria uma das maiores, ou se não fosse a maior maravilha do mundo, porque era algo fantástico. É só você olhar a Bíblia, você vai encontrar, você vai ter uma ideia da beleza, da suntuosidade desse templo, da riqueza que ele tinha. Tá bom? Então, vamos lá, vamos seguindo aí. Então, surgiu no Antigo Testamento. Quero o Novo Testamento, para você entender, o Antigo Testamento é lá atrás, o Novo Testamento é quando Jesus chegou, na entrada de Jesus. Deixa eu abrir aqui o adendo, você pode mandar suas perguntas aí, tá? Já vá preparando aí para mandar pergunta. Na época de Jesus, aquele templo de Salomão foi destruído e construíram outro templo, alguns séculos atrás. E Jesus foi ao templo. Jesus com seus discípulos, Jesus com a sua igreja ali agora, a nova igreja, ele ia ao templo, diz os textos, que ele ia ao templo todos os dias. Ele dormia no jardim, num dos jardins ali próximo a Jerusalém, e durante o dia, ao amanhecer, ele ia para o templo e ensinava o povo. Jesus ia ao templo. Então, Jesus foi o fundador da igreja, da nova igreja, a igreja de 2000 anos atrás. O pastor, mas não foi Pedro que fundou a igreja? Que nada, gente. Quem fundou? Porque as pessoas têm essa dúvida aí, se foi Pedro que fundou. Tem gente que fala assim, olha, eu sou da igreja que Pedro deixou. Aí tem até uma, né? Não, se Pedro deixou é porque não era boa, né? Mas a ideia que as pessoas falam é que eu sou da igreja que Pedro construiu, que Pedro fundou. Presta atenção aqui. Pedro não fundou igreja nenhuma. Quem fundou a igreja foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, a partir do verso 18, Jesus conversando com Pedro e os seus discípulos. Jesus perguntou assim, o que é que as pessoas perguntam? O que é que as pessoas dizem que eu sou? Aí um disseram uma coisa, a outra, aí Jesus falou assim, aí Pedro falou assim, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus respondeu para ele, muito bem, Pedro, você falou inspirado pelo Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para você, Pedro. Presta atenção, a palavra de Jesus, está lá em Mateus capítulo 16, verso 18 a 20. Pedro, eu construirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quem foi o fundador da igreja foi o Senhor Jesus Cristo, não foi Pedro. Guarde isso no seu coração, está lá, Bíblia, Mateus capítulo 16, ok? Pedro e os demais apóstolos, depois da morte de Jesus, deram continuidade, né? Deram continuidade. Pastor, a igreja tem dono? Tem, e não sou eu, por exemplo, o dono da igreja, da quinta igreja presbiteriana, essa aqui que vocês estão vendo aqui atrás, aqui. Não sou eu o dono, eu sou apenas um pastor, sou apenas um mordomo, sou apenas um empregado, um servo. E, literalmente significa isso. O pastor na igreja ele é um mordomo de Cristo, um servo de Cristo para ajudar aquela comunidade local. Quem é o dono? É o próprio Cristo. É ele que é o dono, é ele que constrói a igreja. É o próprio Cristo, é ele quem defende a sua igreja. É o dono. Eu falo muitas vezes para as pessoas, quando acusarem a igreja, quando falarem mal da igreja, não defenda, ninguém precisa defender a igreja de Cristo, porque o dono defende, ele protege e julga e castiga. Então,
Eu não preciso defender a igreja, eu não preciso, porque ela tem um defensor que é muito mais poderoso do que eu. Quem é o dono é aquele que sustenta. Presta atenção, não é você que sustenta a igreja. Apesar de você, é bíblico você entregar, eu dou os meus dízimos, minhas ofertas, é bíblico, a gente precisa fazer isso, mas não somos, nenhum de nós sustenta a igreja de Cristo, porque o dono é Ele. Ele é que é o dono, Ele é que sustenta, Ele é o provedor de todas as coisas que a igreja precisa. Quem é o dono da igreja? É aquele que faz a igreja crescer. Não somos nós que fazemos a igreja crescer, apesar de nós trabalharmos para isso. Nós precisamos evangelizar, porque através do evangelho que as pessoas ouvem a palavra de Deus e aceitam a palavra de Deus. Mas quem dá o crescimento, diz Paulo escrevendo lá em Coríntios capítulo 3, primeira carta, que é quem dá o crescimento é Deus, é o dono da igreja. Quem é o dono da igreja? Aquele que santifica, purifica, vai limpando. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, um pouquinho mais aí. É aquele que vai limpando, vai purificando as pessoas. Porque quando a gente vem, quando a gente chega do evangelho, para o evangelho, para a igreja, eu sempre digo que a gente traz umas malas cheias de mau costume, cheias de coisa ruim. E ali, ó, Deus, o Espírito de Deus vai trabalhando, vai limpando. Isso se chama santificação. Ô pastor, e me diga uma coisa. E se eu faço parte de uma igreja, do corpo de Cristo, ainda, mesmo assim, eu já sou parte, eu preciso frequentar a igreja? Sim, você precisa frequentar a igreja. Eu falei a você aqui que Jesus Cristo, olha aquela ideia do templo. Eu preciso estar junto como igreja, ir ao templo, sim. Olha a história, querido, é incrível, eu acho impressionante que hoje essa ideia de muita gente aí, e é uma ideia principalmente de gente que nasceu no evangelho, que está com a mente, a cabeça meia, sabe? Tem gente dizendo que não, eu não preciso de igreja, eu posso ser crente onde estou, não preciso de ninguém. Deixa de bobagem, porque você precisa de pessoas sim. E eu vou apresentar algumas coisas para vocês. Você como corpo, você precisa, a igreja é um corpo. E a Bíblia fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, que a igreja é um corpo. Imagine aqui, ó, você está me vendo aí, um corpo. Com membros, essa aqui é bem grande, né? Orelha grande, olhos, nariz, mãos, corpo. A igreja, a Bíblia retrata a igreja como um corpo. E eu quero dizer algumas coisas. Por que você precisa de uma igreja, mesmo você já amando a Deus, já servindo a Deus? Porque você precisa de uma igreja, de um grupo, de um povo, e porque você precisa ir para um templo. Eu vou te dar algumas explicações muito plausíveis. Primeiro, olha bem, o nosso exemplo sempre é o nosso Senhor Jesus Cristo. Volto a dizer, tem uma galera aí que está insistindo em um pensamento antibíblico, diabólico até, que não precisa de igreja. Presta atenção, isso é um movimento diabólico, antibíblico, que eu vou te provar agora. Vou dizer aqui, o Senhor Jesus, desde os 12 anos, ia ao templo. Como é que eu não posso? Jesus precisava ir ao templo? Não que ele era o próprio Deus, mas ele ia ao templo, desde 12 anos. Você vai encontrar Jesus ensinando no templo, todos os dias. Todos os dias Jesus ensinava no templo, ele ia ao templo com os seus discípulos. A gente vai encontrar aqui em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo foi derramado, a igreja, o povo estava reunido, a igreja estava reunida, então você precisa estar reunido também. O Espírito Santo foi derramado quando o povo estava reunido no mesmo lugar, no cenáculo, no templo. A igreja, olha, presta atenção, ele não derramou sobre uma pessoa, derramou sobre o coletivo. Derramou sobre um grupo de 120 pessoas, Atos capítulo 1. Então todos nós, o templo é precioso, igreja é preciosa, esse corpo é precioso, nós precisamos disso. Pedro e João, depois que Jesus morreu, Pedro e João iam juntos para orar no templo. E Paulo escreveu as cartas, não foram endereçadas a uma pessoa. Aí eu vou escrever a carta a fulano de tal, que é membro da igreja de Corinto. Ele escreveu a igreja do Corinto. Quando Jesus, lá em Apocalipse, que mandou as cartas para as igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Jesus mandou endereçar a igreja, o anjo da igreja, o pastor da igreja. O pastor porque ele recebia a revelação de Deus e falava para o povo. Então você precisa, claro que você precisa de uma igreja, de um povo. Você precisa, tá? Lembre bem, igreja é povo. Povo de Deus, família de Deus. Queria que você gravasse sempre isso na sua mente aí.
Então eu não posso ser crente em casa? Ser crente em casa é uma obrigação sua. Ser crente em casa é em qualquer lugar. Ser cristão em casa, em qualquer lugar, uma obrigação sua. Minha obrigação ser crente aqui na minha casa, ser um servo aqui na minha casa, no meu trabalho, nas minhas redes de relacionamentos, é minha obrigação. Agora, eu não posso dizer que sou cristão, daqui a pouco eu vou esmiuçar, mas eu não posso dizer que eu sou cristão e não me relaciono com o povo de Deus, com a família de Deus. Como é que não tem coerência isso? Como é que eu digo que sou cristão e quero viver à parte sem me envolver com os outros cristãos? Como é que eu digo que sou discípulo de Cristo e não quero me envolver com os outros? Como é que eu digo que eu sou discípulo de Cristo e não imito a Cristo? Porque Cristo ia para o templo. E como é que eu... Então não tem nada a ver. Então isso não tem nada a ver comigo. Então eu posso ser tudo na vida, menos um cristão e menos um discípulo de Cristo. Pastor, mas será que não bastaria eu ter comunhão com Deus ao invés de ir ao templo? Não, de forma nenhuma. Eu te falei aqui que a gente precisa, nós precisamos. E eu vou... Daqui a pouco eu vou te falar os benefícios da gente ter uma filiação, ser membro de uma igreja. Ô pastor, e ser membro de uma igreja salva? Não, não salva. Não, pastor, mas como é que é? Se só diz que a igreja é a família de Deus, é o povo de Deus, mas não salva, porque a igreja não morreu por você. Quem morreu por você foi Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, que subiu naquela cruz maldita lá e derramou seu sangue precioso para nos salvar. Então, a igreja não salva ninguém, mas a participação, a frequência, o relacionamento com a igreja local é consequência de pessoas que já foram salvas. Se eu sou salvo, se eu tenho essa alegria no meu coração, saber que meu nome está ali, escrito no livro da vida, eu frequento. Geralmente, né, os mais antigos de igreja sabem muito bem disso. Geralmente, quem se afasta é porque já está com a vida. O afastamento de uma pessoa da igreja já é sinal de que ela não está bem com Deus. Ela começa a se afastar, ela não está bem, começa a se afastar. Alguns casos retornam, outros casos não retornam, tá? Qual a importância, quais os benefícios, agora presta atenção aqui, quais os benefícios que uma pessoa tem ao congregar, ao se tornar membro da igreja que é o corpo de Cristo? Quais são os benefícios? Eu quero te dar um exemplo, eu quero responder te dando um exemplo. Veja bem, lembre que eu falei que igreja é povo. Não esqueça disso, igreja é povo. Tá? São pessoas. Pessoas. Eu vou te dar um exemplo aqui e vou explicar depois. Você tem sua família aí. Você tem uma família. Vamos supor que, eu não sei, né, você pode ser jovem, adolescente, mas vamos supor que seja uma pessoa casada e que tenha a sua família. Presta atenção. O que é que você é capaz de fazer por sua família? Talvez você já me respondeu, né? Tudo, pastor. Sim, ok. Legal. Eu faço tudo pela minha família. Eu protejo, eu faço tudo por ela. Mas vamos lá. Agora imagine que ao lado, você olha ao redor, você está com a sua família ali. Você, sua esposa ou seu esposo e alguns filhos ali. Aí você olha para o lado, você vai encontrar outras famílias. Para onde você olha, você encontra famílias. Presta atenção. E você está ali com a sua família. Vamos supor que todos estejam passando por algumas limitações, algumas dificuldades. E você conseguiu alguma coisa para alimentar. Quem você vai alimentar? Primeiro, as outras pessoas ou a sua família? Se vier uma tribulação, uma guerra, quem você vai proteger primeiro? As pessoas lá fora que você não conhece, são estranhas para você? Aqueles que estão ao redor? Ou a sua família? Aqueles que são ali, sua esposa, seus filhos? Quem você vai proteger primeiro? Eu queria que você entendesse agora, com essa ilustração, o conceito de igreja e de família.
para você nessa instrução tão grosseira, né, na nossa, que é limitada, para você entender o que é igreja. E agora eu vou te explicar algumas coisas que você precisa saber, baseado nessa ilustração. Os benefícios da igreja, quais são os benefícios da igreja para mim? Eu vou te falar. Porque a igreja é o povo mais amado da face da terra. Porque o dono pai, o chefe da família, o chefe dessa família, chamada igreja, ama. A igreja do Senhor é o povo mais vigiado da face da terra. A Bíblia diz que tem anjos ao nosso redor. E presta atenção, os anjos do Senhor não se acampam ao lado, ao redor, não protegem quem não é da família, quem não é igreja, quem não é filho. Presta atenção, isso é muito importante. Não tem, a igreja do Senhor é o povo mais protegido da face da terra. Há inúmeras, se a gente pega a Bíblia Sagrada, há inúmeros versículos que falam da proteção do Senhor. O salmista fala assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, da família, daqueles que são filhos, daqueles que fazem parte dos amados de Deus na face da terra. Sabe o que é igreja? Igreja é o povo mais abençoado da face da terra. Não existe ninguém nessa terra que seja tão abençoado como a igreja de Cristo, a família de Deus, o povo que eu te falei. Jesus não vai tirar o pão da boca dos seus amados para dar aos estranhos. Ele fala sobre isso, tem uma parábola sobre isso. Primeiro são os deles. Primeiro são da família da fé. Então a igreja do Senhor é o povo mais bem cuidado. Sabe o que a Bíblia diz sobre a igreja, sobre os filhos, sobre a família? Que enquanto a igreja do Senhor está dormindo, enquanto a gente está dormindo, Ele está trabalhando por nós. Porque é os seus amados, sua igreja, o seu povo, seus filhos, Ele dá, Ele providencia enquanto estão dormindo, descansando. Aí eu quero te falar, estou te mostrando aqui. Olha os benefícios. Olha quantos benefícios. Povo mais amado, povo mais vigiado, povo mais protegido, povo mais bem cuidado, povo mais feliz. Por mais que a gente passe perrengue nessa vida, nós somos o povo mais feliz e mais abençoado. Eu preciso dar mais motivos para você ser membro de uma igreja ou ser membro da família de Deus? Está conseguindo entender? Então vamos lá um pouquinho. Ô pastor, mas eu quero dar outros benefícios aqui para você. Vou citar mais alguns benefícios. Eu vou dizer aqui, primeiro, que você tem aquele senso de pertencimento. Puxa, eu pertenço a uma igreja, coisa boa, eu pertenço à igreja batista, eu sou parte dessa igreja, eu sou membro da igreja presbiteriana, eu sou parte desse povo. O senso de pertencimento. Isso é um benefício. Tem gente que não sabe o que é relacionamento, não sabe o que é amor, não sabe o que é carinho, não sabe o que é cuidado. Mas quando Jesus traz para dentro da comunidade da fé, eles são muito abençoados, eles se tornam parte, eles se sentem felizes porque se sentem valorizados. Outro benefício, a igreja, ela age como um corpo, um ajudando o outro. Imagina o corpo, se aqui, volta e meia aqui, às vezes é um mosquito, uma coceirinha, quem faz isso aqui? Olha, meu nariz é um membro, a minha mão, um ajuda o outro. Se eu sentir uma coceira aqui, a minha mão vai lá. Igreja é isso, é um ajudando o outro. Olha que outro benefício maravilhoso. Quando eu passo, quais são os benefícios, pastor, que eu tenho de ser membro de uma igreja, de ser igreja? Quando eu estou passando as minhas lutas, eu nunca estou só. Nunca estamos sozinhos, porque nós temos uma família. A família de Deus. Outro benefício, eu vou ter um líder espiritual que ora por mim, que me ensina. As principais obrigações dos líderes espirituais, os pastores, é ensinar e orar. São as principais funções dele. Então, quando você se torna um membro de uma igreja, você pode ter a certeza de que existe alguém que Deus colocou, um pastor, um líder espiritual escolhido pelo próprio Deus que vai orar por você. Você nem sabe. Tem bênçãos que você... Guarde isso no seu coração aí. Tem bênçãos que você está recebendo porque o seu pastor está orando por você. Guarde isso aí. Vou repetir. Tem bênçãos
que você está recebendo porque o seu pastor está orando por você. Guarde isso aí. Isso é forte, como diz o pessoal aí, tá bom? Então, essa é um benefício. Outro benefício, eu vou ter pastores e outros líderes que vão me aconselhar. Nós precisamos tomar direções certas. Às vezes nós chegamos a alguns momentos que a gente não sabe por onde ir, e uma conversa, aconselhamentos. Diz lá o profeta Malaquias, porque os lábios do sacerdote, do pastor, devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar instrução. Sabe por quê? Porque ele é mensageiro de Deus. Outro benefício, eu posso me sentir útil. Quantas pessoas sabem fazer coisas lá fora, têm os seus dons, talentos, e quando são agregados na igreja, no povo de Deus, usam os seus talentos e se sentem valorizados por isso, né? Então, são os benefícios. Estou te mostrando que vale a pena ser membro de uma igreja, ser igreja do Senhor. O pastor exige a igreja perfeita? Não, não exige. Não existe. Não. E como é que vai ser? Não existe igreja perfeita. Sabe por quê? Porque a igreja é feita de gente como Davi, como você que está assistindo, que já frequenta a igreja. E todos nós temos imperfeições, e volta e meia, de vez em quando, a gente vai se estranhar. Natural, normal. Eu tenho mais 6 irmãos. Volta e meia, a gente se estranha. E somos irmãos de sangue. Eu tenho a minha família, são 4 pessoas. Eu, minha esposa, 2 filhas. Volta e meia, a gente tem os nossos conflitos. E somos sangue do mesmo sangue. Por que é que com a igreja, que não tem nada a ver de sangue, não tem nada de sangue no meio, de relacionamento, apenas relacionamento da fé, por que a gente não vai ter alguma dificuldade? Sim, não existe igreja perfeita. Sabe por quê? Porque cada um é uma cabeça e está lá junto, reunido, está no mesmo lugar. Um quer uma coisa, outro quer outra. Um tem um defeito assim, outro tem um defeito assado. Isto é igreja, mas nem por isso. Eu não vou para a igreja porque não existe igreja perfeita, igreja santa, então eu prefiro ficar na minha. Bobagem. Bobagem. Você está perdendo uma grande oportunidade de melhorar a sua vida, de melhorar o seu estilo, de deixar Deus trabalhar a sua vida. Então, pastor, como é que eu posso saber a igreja ideal? Essa pergunta as pessoas fazem. Como saber a igreja ideal para me tornar membro dela, tornar parte dela? Primeiro, eu vou dar umas dicas aqui. Você precisa saber, se olhar para ela assim, se ela é igreja bíblica. O que é uma igreja bíblica? Uma igreja que ensina a palavra. Ensina a palavra. Se você vai lá, uma dica aqui. Você quer se filiar a uma igreja, quer se tornar membro de uma igreja, quer se batizar numa igreja, pode visitar, não tem problema não, pode visitar. É o meu conselho, pode visitar. Vá com o espírito crítico para observar. E observe se ela prega a Bíblia. Se a vida dela ali, culto, é uma vivência bíblica. Se tudo que está sendo conduzido ali no culto e tal, está na palavra. Primeira coisa. Se não tiver, se você encontrar muita coisa, muita invenção de homem, já começa a pontuar ali com ponto negativo. Outra dica. Para você se filiar a uma igreja, veja, observe se ela confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é muito importante. Quem é a pessoa que mais, o nome que é mais glorificado, o nome que mais aparece naquela igreja? É o nome do pastor, é o nome de fulano, da irmã fulana? Se for, não vá não, porque ela não glorifica a Jesus Cristo. Terceira dica para você. Se ela é uma igreja séria. No Brasil nós estamos com um problema sério. É um problema, chega a ser um avanço, mas também chega a ser um problema. Tem muita gente, camarada, um grupo aqui, eu vou usar aqui um exemplo da minha igreja aqui, por favor. Aí um grupo de irmãos não está satisfeito com o pastor, tal. Aí, não, vamos sair daqui, aí junta lá 4, 5, 10, 20, sai dali, abre um lugar lá e faz uma igreja, forma uma igreja. Tem isso acontecido no Brasil muito, e às vezes igreja batendo, né, parede com parede. Isso é complicado. Olha, se a igreja é séria, qual a história? Olha qual é a história dessa igreja. Ela é uma igreja antiga, estou falando antiga assim, que tem anos, que não é envolvida com escândalos. Uma igreja séria.
é uma igreja que está na mídia, de vez em quando sendo acusada de coisas, observe isso. É uma forma de você, uma forma ideal de você avaliar. Quem são os líderes dessa igreja? Eu vou conhecer, eu vou procurar saber quem é o pastor daquela igreja, ou os pastores daquela igreja. São jeitos que você tem, são critérios que você tem para você avaliar a igreja que você vai se tornar parte, vai fazer parte, se tornar membro. Ok? São dicas. Eu quero dar outra dica para você. Então, vamos lá. Veja se ela é transparente nas questões financeiras. Hoje um tempo, na igreja presbiteriana, que mensalmente na igreja era colocado no mural, tinha um mural no fundo, onde era colocado toda a vida financeira da igreja. Né? Eu sou desse tempo ainda. Né? Que era colocado lá. Todo mês era uma prestação de contas. Esse método foi mudado porque igrejas começaram a ser alvo de problemas com marginais, que entravam na igreja, olhavam ali, às vezes, eu sou do tempo que até o nome das pessoas entravam ali com os valores dos dízimos, era complicado isso, não sei como é que, né? Não sei como é que isso acontecia, entrava ali, Davi dizimou tanto, fulano dizimou tanto, não sei quanto dizimou tanto. Então, os malandros iam, que olhavam, sabiam, fulano tem dinheiro, então vamos atacar. Então, aí, graças a Deus que isso acabou. Mas existe outras formas de você avaliar essa igreja, ela aplica bem os recursos. Porque também tem muito mercenário, e não é da agora não. O apóstolo Paulo já falava sobre os mercenários que estão na igreja do Senhor. E tem gente fazendo da igreja comércio, fazendo da igreja indústria, fazendo da igreja, do povo, usando de má fé e abusando da fé do povo. Tá ok? Veja se a igreja é séria, se ela é transparente nos seus recursos, na aplicação, na prestação de contas dos seus recursos. Veja se a igreja é aquela igreja da moda, porque volta mesmo vai acontecer, sempre que acontece, igreja da moda, aí explode, muita gente aí vai lá, igreja da moda. Aí depois, murcha. Nem sempre a igreja da moda é a igreja boa para você. Tá? E olha, vai lá no culto e olha se essa igreja, se o povo, aquele povo que está ali, é um povo apaixonado por Jesus. Vai olhando para isso. Como é que você pode saber? Pastor, como é que eu posso identificar uma igreja séria? Vá lá para ver se o culto que ela está fazendo é um culto que te agrada. Claro que o culto é para agradar a Deus, mas você vai. Como é que eu faço para eu me identificar? Pessoas fazem essa pergunta. Como é que eu faço para eu me identificar com uma igreja? Como é que eu me identifico com uma igreja? Eu vou dar algumas dicas também. Veja se a igreja ela te agrada. Você vai lá visitar, senta, vai ver se ela te agrada. Vai uma vez, vai duas vezes, vai três vezes, aí já dá para você ter uma ideia. Outra dica, vê se você gosta dos costumes que aquela igreja ali adota. Lá a pessoa grita a hora demais. Não gosto disso. Não, lá o negócio é muito silencioso, o pessoal ora que ninguém nem ouve a voz. Não gosto disso. Agora na igreja mais. Você tem que ir o lugar onde você se adequa melhor. Onde você se sente melhor. Outra dica, para você se identificar com uma igreja, para depois tornar parte dela. Você gosta da visão ministerial, o que ela prega, o que ela ensina, onde ela quer chegar, porque toda igreja tem que ter um norte. Isso se chama visão. Para onde nós vamos? A igreja ela precisa ter essa ideia. Vá observando as falas. Sabe como é que você pode identificar uma igreja assim, né, que bate no coração, que seu coração palpita? Eu gostei ou não daqueles líderes ali. Às vezes você vai encontrar, né, alguns líderes de cara feia como eu. Eu vou contar um segredo. Uma vez alguém falou, eu era membro de uma igreja, estava dirigindo uma igreja numa certa época. Não vou dizer igreja para não complicar a pessoa lá, que é muito minha amiga hoje. Um dia ela entrou, você vai encontrar gente feia como eu na frente lá, com certeza, com certeza. Um dia ela foi visitar a igreja onde eu era membro, e eu estava lá dirigindo, e ela falou assim, depois ela me contou isso. Foi uma vez, duas vezes, ela falou assim, Deus me livre de ficar na igreja com aquele homem com aquela cara feia ali na frente ali.
Então acontece isso também, né? Acontece isso também. Vai que é um dia que a gente está de mau humor também, tá bom? Os cultos dessa igreja me inspiram. Quando eu entro nesse culto, eu saio de lá feliz ou eu saio para baixo? Se você vai ao culto dessa igreja e você gosta né, aquele movimento ali espiritual, opa, isso já é um bom sinal para você. É para você se identificar como igreja. Qual é a visão social dessa igreja? Como é que ela está voltada para dentro ou ela também está preocupada com os de fora? São pontos, são critérios que você pode usar para ver se você bate, se você sente aquela coisa que seus olhos brilharem, você tem aquela paixão por aquela igreja. Vocês estão rindo, né? Vocês gostaram do negócio? Sou feio mesmo. Um fator preponderante aqui para você se identificar com uma comunidade da fé. As pessoas de lá, elas são acolhedoras. As pessoas dessa igreja, elas me acolheram bem. Quando eu entrei, elas me receberam, elas me acolheram. Eu quero contar outra história aqui para vocês. Eu já pastor, alguns anos atrás, eu estava de férias com minha esposa e a gente foi visitar uma igreja. Minha igreja sabe disso aí. Fui visitar e fui com uma família, uns amigos meus e tal, e fomos visitar. Irmãos, terminou o culto, eu e minha esposa, a igreja, né, ampla, eu e minha esposa, nós ficamos no meio lá, só eu e ela sozinhos, olhando para a cara do outro. Todo mundo foi cumprimentar, né, os seus amigos, né, os irmãos mais chegados, e eu e a Fátima ficamos lá no meio, olhando para a cara do outro. Ninguém veio falar conosco. Você tem que julgar isso. Quando eu fui à igreja, eu fui bem recebido por as pessoas. Isso vai te dando parâmetros para você ver se você gosta ou não daquela igreja, se aquela igreja é a igreja que, né, que você se identifica. Pastor, por que existem tantos problemas na igreja? Eu vou te falar, é porque tem gente lá. E problemas em igreja sempre existiram. Existe problema na igreja cristã, existe problema lá na comunidade espírita, existe problema em todo canto, existem problemas com pessoas. Existem problemas e pessoas problemáticas. Tem gente que está ali. Eu vou te dar algumas respostas assim bem objetivas. Por que é que existem tantos escândalos naqueles que se dizem que são membros de igreja? Primeiro, porque nem todo mundo que está na igreja é convertido. Tem que estar ali por outros motivos. Tem gente que está ali para arrumar uma namorada, para arrumar um casamento, ou um namorado. Tem gente que está ali porque não tem nada para fazer, é um programa. Tem gente que está ali porque é um hobby. Segundo, tem os aproveitadores. Tem gente que Jesus fala sobre aqueles lobos que se vestem de ovelhas para enganar. Então, são os aproveitadores. E tem também os falsos irmãos, aqueles que são, mas não são. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A pandemia. A minha avaliação que eu tenho feito desse momento agora de pandemia é que Deus está fazendo uma obra no mundo, isso é fato, Deus está fazendo uma obra no mundo, Deus tem o controle de todas as coisas, sabe onde quer chegar, sabe por quê, porque Ele não faz nada sem propósito, Ele não permite nada sem propósito. Tem as mortes, tem as dores, os sofrimentos, claro que tem tudo isso aí, mas eu quero dizer a você, esse tempo Jesus está dando uma sacudida nessa árvore chamada igreja para limpar. Jesus está limpando. E eu tenho orado para isso. Jesus continua, sacode, para que os frutos podres, os galhos secos caiam. Sabe por quê? Porque Jesus fala assim, que Ele é que limpa a árvore, para que a árvore produza mais. Jesus está limpando a igreja também, está tirando muita gente que não tinha nada a ver com Ele, está tirando muito joio do meio do trigo, e só Ele pode fazer isso. Está tirando muito lobo do meio de ovelha, só Ele pode fazer isso. Jesus está dando uma sacudida. A igreja vai sair dessa bem melhor. Vai. Pastor, e por que existem tantas denominações? Pessoas perguntam, por que a igreja batista, a igreja católica é uma só, mas a igreja de crente tem um nome assim, não é assim? Eu vou te falar por quê. Primeiro por questões de gosto das pessoas. Uma vez eu moro aqui perto de uma igreja muito fechada, né, muito tradicional,
E um dia eu saindo na varanda aqui da minha casa, olhando, eu falei, meu Deus, como é que pode? Aí eu fui vendo o número de jovens saindo da igreja e tal, e eu fiquei lá de cima olhando assim, falei, puxa vida, como é que pode, num tempo desse, um tempo moderno, e tantos jovens numa igreja tão fechada, tão tradicional? Tem igrejas para todos os tipos de pessoas e todos os gostos. Isso é bom, não é ruim não. Não é ruim não. Outra coisa é questões culturais, a questão doutrinária. Tem algumas igrejas que são mais rígidas e outras mais. E mesmo usando a mesma Bíblia, algumas são mais rígidas, outras são mais maleáveis. Nem coloca o nome lá. Questão de liberdade, de expressão de cada um. Um grita, outro ora calado. Um canta pulando, outro canta sentado. São questões de expressão de cada um. Por isso que existe. E nem toda igreja é igual. Nem toda igreja é igual. Como toda família, nem toda família é igual. Como nem todos os filhos são iguais. Como nem todas as pessoas são iguais. Entendeu? Então, tá aqui alguns motivos. Eu quero dizer para você que, fechando aqui, não teve nenhuma pergunta, mas eu quero dizer para você que se eu justifiquei porque é que todas as pessoas precisam de uma igreja. Por que é? Porque a igreja é o povo mais protegido por Deus, é o povo mais amado. Quem está fora não tem essas bênçãos. Que não é igreja, está perdendo tudo isso. Então, eu quero dizer que ser membro de uma igreja, ser parte do corpo de Cristo, é um bem que você faz a si mesmo. Você não está me fazendo um bem a mim ou a outro pastor ou a outra pessoa. Ser membro de uma igreja é um bem que você faz a si mesmo, porque você vai se tornar parte do povo mais feliz da terra, você vai se tornar o povo mais abençoado da face da terra, você vai se tornar o povo mais protegido da face da terra, você vai se tornar o povo mais guardado da face da terra. Então o privilégio é seu. Você não está fazendo nenhum favor a ninguém em se filiar a uma igreja, em se tornar membro de uma igreja. Está fazendo um bem a você mesmo. Os benefícios são todos seus. Claro que você vai estender isso por onde você passar. Mas a melhor coisa do mundo é você saber dizer assim, olha, graças a Deus porque Jesus me salvou da vida que eu levava. Olha onde eu estou agora. Eu agora sou da família. Gente, isso é maravilhoso. Você diz assim, eu agora sou da família de Deus. Isso é maravilhoso demais. E a família de Deus é a igreja. É a igreja. Então, diante de tudo isso, eu estou te mostrando que ser igreja, fazer parte de uma igreja, ser membro de igreja, é a coisa mais preciosa da face da terra. Não importa a comunidade, não importa a igreja que você vá. Agora você tem que faça alguns critérios. Você está querendo se tornar membro, se batizar? Faz um levantamento, faz uma pesquisa, vá em alguma igreja, vá na outra. Isso é bom, eu não acho ruim não. De vez em quando eu encontro algumas pessoas que falam assim, pastor, já fui em tal igreja, estou avaliando. Beleza, pode avaliar. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vi Genildo nesse instante aí. Não sei se ele ainda está por aí ainda. Se tiver, dá um sinalzinho aí, que agora eu vou cutucar Genildo. Agora, se você está procurando uma igreja séria, se você está procurando uma igreja bíblica, se você está procurando uma igreja transparente nas finanças, se você está procurando uma igreja com culto inspirador, um culto bíblico, um culto alegre, festivo, se você está procurando um povo feliz que sabe onde quer chegar, eu quero te indicar, aqui atrás de mim, Quinta Igreja Presbiteriana aqui em Itabuna. Não estou dizendo com isso que as demais não sejam, estou puxando o braço para minha sardinha aqui. Igreja bíblica, séria, líderes visionários, pastores e líderes que oram por sua vida, que cuidam, que zelam por você, pessoas que estão no ministério pastoral, eu que estou no ministério pastoral e minha equipe de apoio ministerial, gente comprometida com o Senhor, gente que não está comercializando a palavra de Deus, gente que eu não estou no ministério porque não tenho nada o que fazer, eu tenho profissão.
Então, eu quero te dizer, fechando esse estudo, que ser membro da Igreja de Cristo é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. A melhor escolha que você pode tomar na sua vida. Com certeza, eu digo isso todo o meu coração. Então eu te dei aqui, olha, caiu um negócio aqui. Te dei vários motivos para você ser membro de uma igreja. Ah, pastor, mas se eu for lá na igreja, eu não sei não como é que vai ser. Deixa Jesus trabalhar. E é na igreja. Ah, mas tem gente que fala assim, pastor, eu não vou porque eu tenho muito defeito. Vai assim mesmo. Vamos lá. Jesus vai trabalhando, tira uma coisinha aqui hoje, tira outra coisa amanhã. Daqui a pouco você olha para trás e fala assim, gente, eu conheço muita gente que era estopim curto. Aí Jesus foi trabalhando dia a dia, vai trabalhando aí. Aquele que era estopim curto começa. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Pedro. Esse Pedro aí, Pedro da Bíblia aqui, era um cara estovado, estopim curto. Falava uma, ouvia uma, falava 10. Aí Jesus foi trabalhando com o camarada, foi trabalhando no coração e Pedro foi, sabe, amansando. É assim que Jesus faz. Aí olha para trás, gente, não, há um tempo atrás eu não ouvi um negócio desse não, mas glória a Deus porque eu estou ouvindo hoje, ouvindo e fico calado, não reajo. Então, sabe o que é isso? Os benefícios que a igreja, que Cristo faz. Isso só acontece na igreja cristã. Tem igreja que não é cristã? Tem. Muitas por aí. Eu te mostrei aqui. Olha se ela é bíblica, olha se ela se ela é fiel às escrituras sagradas, se ela prega a palavra de Deus, se ela prega Jesus, e aí você se filia. A melhor coisa da sua vida é você se tornar um membro da igreja de Cristo. Se tornar parte da família de Deus, porque você vai ser muito abençoado, você vai ser protegido, você vai dormir sossegado, vai saber que o dono da sua vida, a igreja, está guardando as portas da sua casa. Você vai dormir sossegado e vai saber que Ele está cuidando das suas necessidades, porque Ele supre todas as suas necessidades. Você pode ficar tranquilo, porque o Deus que está cuidando de hoje vai cuidar no futuro. E essas coisas só recebem aqueles que são da família de Deus, aqueles que são filhos, aqueles que são membros da Igreja de Cristo. Então, você aqui, para nós, aqui de pé de ouvido, se você não se tornar um membro de uma igreja, você é bobo demais. Está perdendo um bocado de coisa boa, está perdendo as melhores coisas da vida. Então, corre, entrega a sua vida para Jesus. Se batize, se torne um membro da igreja, seja fiel ao Senhor. Seja fiel a Ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ok? A gente vai continuar semana que vem, tá? Me acompanha aqui que a gente vai bater uns papos legais sobre igreja. Tem umas coisas que a gente não vai conversar ainda, tá bom? Deus abençoe, obrigado pela sua presença aí conosco. Multiplica esse vídeo aí, ó, para quem, né, tem uma certa objeção. Eu não gosto de igreja, não gosto de pastor tudo ladrão. O que é isso, né? Ainda tem essas conversas hoje ainda, né? Não gosto de crente, gosta de dizer que é salvo, né? O cara não quer ser salvo e ainda impede a gente dizer que a gente recebeu essa bênção. Deus te abençoe, boa noite para todo mundo, bom descanso. E que Deus nos ajude, nos dê uma noite debaixo da proteção. Olha outra coisa boa aí. Vamos dormir em paz, porque Ele vela por nós. Até a próxima.